dia. Are you happy in the Lord? Vocês estão felizes no Senhor? I feel like the word of the Lord is today one of the things He wants is for us to enter into His joy. Uma das coisas que eu sinto da parte do Senhor, a palavra dele, é que nós possamos entrar na sua alegria. To gain an understanding of things from His perspective. Que possamos adquirir um entendimento a partir da sua perspectiva. And to understand the awesome privilege that you and I have to see the kingdom come and to see the power of the kingdom demonstrated. Entendermos a tremenda oportunidade que eu e você temos de vermos o poder do reino vindo, o tremendo poder manifesto do reino. This week we have spoken a lot about the word of knowledge and gifts of the Spirit. Essa semana nós temos falado muito sobre palavras de conhecimento, sobre os dons do Espírito. And the baptism of the Spirit. E o batismo no Espírito. And when I wrote the book, Mais de Deus, e quando eu escrevi o livro Mais de Deus, one of the concerns that Heidi and Roland Baker had, and Mel Tari, who was a great evangelist, led a great revival in Indonesia. Dos entendimentos que o casal Baker e também grande evangelista que liderou avivamento ali teve. He wrote a book called Like a Mighty Wind, which was very famous in the United States for the Indonesian revival. Ele escreveu livro que é muito conhecido nos Estados Unidos, que é como grande vento, poderoso vento, que fala sobre o avivamento ali na Indonésia. He said, the concern I have about Randy's book E ele disse, a preocupação que eu tenho concernente ao livro do Randy is that people will read it and think it's so easy to enter into the power, just have an experience. É que as pessoas vão ler e vão achar que é tão fácil entrar e ter uma experiência com o poder. Because there's not just the empowerment, there's the walk afterwards, the walk in God and obedience prior to the empowerment and after. Porque não é somente receber o poder, mas existe o caminhar antes e o caminhar em Deus pós receber o poder também. Recently, I was in Australia and I heard Bill Johnson say this to somebody. Recentemente eu estava na Austrália e ouvi o Bill Johnson dizer o seguinte para alguém. And he's one of my best friends, a great anointed man of God, especially with healing, an apostolic leader. E ele é grande homem de Deus, é líder apostólico. He said, God can use us to give you an impartation, but I cannot give you my history with God. E ele diz, Deus pode me usar para passar para vocês a transferência de unção, mas eu não tenho como passar para vocês a minha história. And our history with God is very important. E a nossa história com Deus, ela é muito importante. There are moments in our life when we can make the right decision that can open up things for us, and if we disobey, we can lose that opportunity to step into the things of God. E há momentos onde as coisas se abrem, e se nós perdemos então essas oportunidades, nós perdemos então a oportunidade de vermos as coisas abertas para adentrarmos ainda mais em Deus. The prophet said, obedience is better than sacrifice. O profeta diz, obediência é melhor do que sacrifício. So this thing of hearing God and obeying God as a part of your lifestyle, então essa questão de ouvir Deus, de obedecer Deus como parte do seu estilo de vida, is also important to walking in power and authority. também é importante no que é caminhar em poder e em autoridade. We have to be careful lest we think that we go to an impartation service, something magical has happened and now we can move in power, divorced from obedience of a faithful walk to God. Precisamos tomar cuidado para acharmos que nós vamos para uma reunião onde há transferência de unção e isso está divorciado, separado de obediência e submissão a Deus.
Jesus said, if you love me, you will obey me. Jesus disse: se você me ama, você vai me obedecer. It's not like he anoints us and then turns us loose to do whatever we want. Não é como se ele nos ungisse e depois nos liberasse para fazer qualquer coisa que nós quiséssemos. He anoints us to do what he wants. Ele nos unge para que nós possamos fazer aquilo que ele deseja. And as we walk in that place of obedience E na medida que nós caminhamos nesse lugar de obediência and faith, e fé, having been anointed, estando ungidos, we can see the greatest breakthroughs for God. nós podemos ver os maiores romperes em Deus. Those three things are all important in our successful, fruitful life in Christ. Essas três coisas são importantes na nossa vida de sucesso e de frutífera na vida em Cristo. That we walk in obedience, Que nós caminhemos em obediência, that we have experience of his power, que possamos ter experiência com o seu poder and we understand our authority. e que nós possamos compreender a nossa autoridade. All are very important. Todos são muito importantes. You can move in authority. No, let me say it over. I know some people who, out of their history, out of their experience in God, Eu conheço algumas pessoas que, provindas da sua história, da sua experiência com Deus, learned how to move in the authority of God. aprenderam como mover na autoridade de Deus. And they had faith in the anointing that was on their life. E eles tinham fé na unção que estava sobre as suas vidas. And they stopped being obedient. E eles pararam de ser obedientes. And they didn't carry the smell of Jesus. They didn't carry the flavor of Jesus. They didn't carry the characteristics of Jesus. E eles não carregavam mais o sabor de Jesus, o cheiro, o aroma de Jesus, as características de Jesus. They didn't have the compassion for the poor Eles não tinham compaixão para os pobres or the broken. ou os quebrantados. They, most of all, were lacking the demonstration of his love. E a coisa mais importante, eles estavam faltando a demonstração do amor dele. You can learn to move in authority Você pode aprender a mover em autoridade, and if your life is not touched by, if your life is not lived out of his love and in love for others, e se a sua vida não é movida a partir do amor dele e em amor para com outras vidas, you can actually still see miracles, but you're not reflecting Jesus very well. você ainda poderá ver milagres, mas na verdade você não está refletindo Jesus muito bem. I guess I'm going to talk to you about authority today, Eu creio que eu vou falar com você sobre autoridade hoje. but I know that people who have faith in the authority God has given, As pessoas que têm fé na autoridade que Deus as deu, even when they begin to backslide, I've seen men and women move in power because of the faith and the understanding of authority that were, I don't know how to put it, that they didn't really bring the greatest glory to Jesus because their lifestyle was compromised. então até algumas pessoas que têm escorregado na sua vida de fé, elas não têm glorificado Deus em totalidade por causa do estilo de vida que elas optaram por ter em não total obediência à pessoa de Deus. Not everybody will agree with what I'm about to say, and Nem todos vão concordar com aquilo que eu estou prestes a dizer, I think there's truth in it, but it can be misunderstood. e eu creio que é verdade, mas pode ser mal interpretado. We don't enter into the miraculous side of our life by our performance. Nós não entramos no lado miraculoso da nossa vida pela nossa maneira de proceder. We don't gain the power by our performance. Nós não adquirimos o poder por aquilo que nós realizamos. I can never behave good enough
to deserve the miraculous power that can come to us. Eu nunca posso me comportar de uma maneira boa o suficiente para ser uma pessoa digna de ter o miraculoso, o sobrenatural. And God's gifts and calling are without repentance. E os dons de Deus, sem arrependimento, So, you cannot lose by behavior what you couldn't gain by behavior. It means that if I go mess up, fall into sin, I should understand authority and minister out of authority, even when my lifestyle is being compromised. That causes some people to think God approves of it, and then they fall, totally backslide. algumas pessoas vivendo no padrão errado, elas ainda assim, entendendo que estão movendo em algumas áreas de milagre e assim por diante, e não estão submissas totalmente a Deus em obediência, então com o tempo vai fazer com que elas caiam na fé totalmente, porque estão em desobediência. Faith is very important. Fé é muito importante. Understanding authority is very important. Entender a autoridade é muito importante. So sometimes people who understand authority and have faith, Então pessoas que entendem a autoridade, têm fé, who are not as consecrated or sanctified as others, que não são tão consagradas ou santificadas quanto outras, can see more happen in the kingdom podem ver mais acontecendo no reino than those who are walking in more holiness, que aqueles que estão caminhando em maior santidade, but less faith and understanding of authority. mas menos fé e entendimento de autoridade. And this grace E essa graça, is being abused. ela está sendo abusada. We're abusing the authority and the grace that God has given us. Estamos abusando da autoridade e da graça que Deus tem nos concedido. And so, at the same time, Então, ao mesmo tempo, I want to encourage you eu quero vos encorajar to step into an understanding of that grace que vocês possam entrar no entendimento dessa graça and the power of your words e o poder das suas palavras and of the power that comes in the faith of that we have in Jesus' name, e o poder que vem, aquilo que nós temos no nome de Jesus. and then to caution you to cherish not just the power, E depois também te advertir a não fazer com que seja precioso tão somente o poder, not just the authority, não somente a autoridade, but to be more excited mas que fique mais entusiasmado, that grace that's come and given you power and authority mas que essa graça que veio para te dar poder e autoridade, has brought you into the kingdom of God, foi ela que te trouxe para adentrar o reino de has Deus. caused your names to be written in the Lamb's Book of Life. Foi através dela que seus nomes foram escritos no nome do Cordeiro de Deus, no livro do Cordeiro de Deus. And that you never get focused so much on the power and authority and the things that God does through you, E que você não foque tanto e se perca na autoridade, no poder, nas coisas que Deus faz através de você, that becomes more exciting to you e que essas coisas se tornam mais entusiasmantes para você, than the fact that by grace He called you, by grace He saved you. do que o fato de que pela graça Ele te chamou, pela graça Ele te salvou. And that you, before God, you cry out, let me walk in humility, E que você possa diante de Deus clamar, que eu possa caminhar em humildade, let me walk in your love, que eu possa caminhar no teu amor, let me walk in uprightness, que eu possa caminhar em justiça, retidão. because for more than for power, holiness and change of character is
a major result of the promise of the Father. Então, o resultado da promessa do Pai é mais do que poder, é a santidade. Let me try to develop this a little bit. Então, deixe-me tentar desenvolver isso um pouquinho mais. Pentecost Pentecostes was the fulfillment of the promise of the Father given to the people of God. foi o cumprimento da promessa do Pai dado aos filhos de Deus. But did the disciples move in power, and did of the 120, perhaps 70 of them, might have been the 70 that was sent out, we don't know, but did the apostles and did others in Jesus' ministry move in power before Pentecost? Então a pergunta seria, será que os discípulos, os 70, os 120 ou outros até mencionados, será que eles moviam em poder mesmo antes que Pentecostes? Did they? Sim ou não? Yes. Sim. Did they have authority to cast out demons before Pentecost? Eles tinham autoridade para expulsar demônios antes do que Pentecostes? Yes. Sim. What was the biggest change in the disciples' lives after Pentecost? Qual foi a maior mudança na vida dos discípulos pós-Pentecostes? Now Jesus said, Jesus disse, wait in Jerusalem until you're endued with power. espere em Jerusalém até que do alto recebeis poder. But they already had power given to them and authority Mas eles já tinham poder e autoridade dado a eles. when Jesus sent out the 12 and sent out the 70. Quando Jesus enviou os 12 e enviou os 70. He said, I give you power and authority. Ele diz, eu vos dou poder e autoridade. And this is your message. Tell the people the kingdom's at hand. E ele diz, essa é a sua mensagem, diga que o reino está aí. Heal the sick, Está à mão, então, curai os enfermos, cast out demons. expulsai demônios. And they did. E eles o fizeram. But they were still fearful. Mas eles ainda estavam amedrontados. And when Jesus was crucified, E quando Jesus foi crucificado, these men who had power and authority, esses homens que tinham poder e autoridade, their character o caráter deles had not been fortified by the Holy Spirit. não havia sido fortificado pelo Espírito Santo. But after Pentecost, Mas após Pentecostes, those men that ran aqueles homens que correram in fear for their life, com medo de morte para suas vidas, all but one would die a martyr's death. exceto um, morreriam à morte como mártires. Fear no longer controlled them. O medo já não mais os controlava. The confusion they had about understanding the things of Jesus was now clarified because of the teaching and inspiration of the Holy Spirit. Então, através da inspiração e ensinamento do Espírito Santo, os ensinamentos de Jesus haviam sido esclarecidos para eles. So, one of the major things when we talk about the baptism of the Spirit Então, uma das coisas principais quando falamos sobre o batismo do Espírito Santo is we are more anointed, é que nós somos mais ungidos, but there's another aspect of the baptism which is a change of our character. mas existe outro aspecto do batismo que é a mudança do nosso caráter. That God wants to baptize us not only with His power, Onde- but with His love, Onde Deus quer nos batizar não somente com o seu poder, mas com o seu amor. and the Apostle Paul understood the unity of the Trinity so much. E o apóstolo Paulo entendia a unidade da Trindade de tal maneira, As Jesus said, you've seen me, you've seen the Father. Jesus disse, se você me viu, você viu o Pai. Paul understood that the unity of the Trinity is when we experience the Spirit, it's like experiencing Jesus or the Father. E Paulo entendeu de tal maneira essa unidade da Trindade que quando nós experimentávamos Jesus ou o Espírito, nós estávamos experimentando a Jesus ou a Deus. So that when we receive the baptism of the Spirit, it's like we need to see ourselves being cloaked Então, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós temos que entender como se nós estivéssemos sendo envoltos in the character no caráter. of Jesus, not just His power. No caráter de Jesus, não somente no seu poder. We need to believe and appropriate by faith, Nós precisamos crer e apossar pela fé, not just the gifts. não somente os dons.
but also the heart, mas também o coração, the compassion. a compaixão. The baptism of the Spirit O batismo no Espírito is the Holy Spirit, Paul would say, Spirit of God, Spirit of Jesus, coming on us. é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus vindo sobre nós. But if we get too focused on power Mas se nós focarmos demais em poder and not also understanding that in the demonstration of this power, it needs to be out of the character of Jesus. Mas se não tivermos o entendimento que na manifestação desse poder precisa ter o caráter de Cristo, We will not have as much impact on our communities. nós não teremos tanto impacto nas nossas comunidades. Because it's not just the power of Jesus that attracted people to Jesus. Porque não é somente o poder que atraiu as pessoas até Jesus, It was the love of Jesus. mas era o amor de Jesus. His value upon the broken, the poor, the lost, the prisoners, the widows. O valor que ele dava para os perdidos, para os quebrantados, para as viúvas, para os órfãos. If we seek power Se nós buscarmos poder for power's sake, em prol só do poder, if we seek gifts se nós buscarmos dons just for the thrill of seeing the supernatural, somente pelo prazer de ver o sobrenatural, our light doesn't shine as brightly for Jesus a nossa luz não brilha com tal eficácia para Jesus, because our motivation isn't as pure. porque a nossa motivação não é tão pura. So when we seek these things, Então, quando nós buscamos essas it coisas, should be so that God, we want to reflect Jesus, precisa ser Deus, nós queremos refletir Jesus, His love, o seu amor, His compassion. a compaixão dele. I do want to move in the gifts of the Spirit, Father. Eu quero mover nos dons do Espírito, Pai. I do want to understand your authority. Eu quero entender a sua autoridade. But if I lose the character side of Jesus, Mas se eu perder o lado do caráter de Jesus, I'm becoming more like a spiritist than a Christian. eu estou me tornando mais um espírita do que um cristão. These things, Lord, Essas coisas, Senhor, I want to flow out of my life, eu quero que elas fluam da minha vida. not so people will think I'm something, Não para que as pessoas pensem que eu sou alguma coisa, but so that they'll know that I think Jesus is the one. mas para que elas pensem que Jesus, Ele é o cara. So we have to be careful as charismatics or Pentecostals Então nós precisamos tomar cuidado, como carismáticos ou pentecostais, that we don't become so focused on power and gifts que nós não estejamos tão focados em poder ou dons, that we don't have a corresponding focus on compassion and love. que nós não tenhamos um foco também que corresponde na compaixão e no amor, That we don't look a lot like Jesus. que nós não tenhamos tanta semelhança parecida com a pessoa de Jesus. So the emphasis I want to make is to try to balance what we've been talking about with power Então a ênfase que eu estou tentando dar é que aquilo que nós temos enfatizado, que nós possamos trazer um equilíbrio do poder with character. com caráter. And the same Holy Spirit that gives you power E o mesmo Espírito Santo que te dá poder, can also give you power to obey. também pode te dar poder para obedecer. Power to love others more than yourself. Poder para amar as outras pessoas mais do que a você mesmo. Power to be bold instead of fearful. Poder para ser ousado ao invés de ser temeroso, medroso. So I needed to say that before I talked about authority, Eu precisava dizer isso antes que eu pudesse falar sobre autoridade. lest we abuse authority. Senão, nós vamos abusar da autoridade. So turn with me to 2 Corinthians chapter 1, beginning in verse 18. Então abra comigo em 2 Coríntios capítulo 1, dando início no versículo 18. As you're turning there, I think God gave me this message
The last time I was here, and I think it was after we left here, it was another church. Eu creio que o Senhor me deu essa mensagem a última vez que eu estive no Brasil, mas eu creio que foi depois que nós passamos por essa igreja. And I was driving, it was a Baptist church. I'm driving to this church in the bus. Foi uma igreja batista, eu estava a caminho da igreja no ônibus. And I kind of know what I'm going to think. I think I know what I'm going to preach on. E eu mais ou menos sei o que eu vou pregar. And all of a sudden in my mind, I keep getting this impression. In Jesus Christ, it's neither yes or no, but it's yes. E aí, na minha mente, eu começo a ter essa impressão, fica assim, em Jesus Cristo não é nem sim nem não, é sim sempre. I knew the Apostle Paul had said it, but I didn't know where it was at. Eu sabia que o apóstolo Paulo tinha dito isso, mas eu não sabia onde. So I said to the guys on the bus, get out your concordance on your iPhone and see if you can find that verse. Where's it at? Aí eu pedi para o pessoal no ônibus, pega aí no seu iPhone, descobre aí onde está na concordância esse versículo. So we found it and I read it. Então nós descobrimos e eu li. And the Lord, he wanted me, and He gave me a different message. E o Senhor, então, Ele me deu uma palavra diferente, uma mensagem diferente. And it's from the next verse. E é do próximo versículo. But the Lord knew I couldn't remember the next verse. Mas o Senhor sabia que eu não conseguia me lembrar do próximo versículo. But I knew that one. Mas eu sabia este. And that's what I want to speak to you about this morning, is this simple message about authority. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. É uma mensagem simples sobre autoridade. A simple message about the responsibility of the local congregation Uma mensagem simples sobre a responsabilidade da igreja local to come in agreement with what God's saying He wants to do. para que ela possa entrar em acordo com aquilo que Deus está dizendo que Ele quer fazer. I believe Eu creio that there's things God wants to do, but He looks for agreement from someone on earth to release His power. que há coisas que Deus quer fazer, mas Ele está procurando na face da terra pessoas que entrem em acordo com aquilo que Ele deseja fazer. And the fact that He might reveal His will E o fato que Ele pode querer desejar revelar a sua vontade by a word of knowledge or a prophecy in a church service através de uma profecia ou uma palavra de conhecimento numa reunião da igreja, doesn't mean that's going to take effect não significa que isso vai começar a acontecer to the degree that people respond in faith and come in agreement with it. To that degree, it then comes into reality. vai se tornar uma realidade no ponto em que as pessoas realmente entram em acordo com essa palavra que é dada por Deus, então a terra e Deus. I am not saying that we have the ability to create our own reality, like the New Age says, by our words. Eu não estou dizendo que nós podemos criar nossa própria realidade através das nossas palavras, assim como a nova era diz. That's the difference between Christianity and New Age. In the New Age, you're pretty much an independent agent, do whatever you want, create your reality with your words. Então, na nova era, basicamente você é uma pessoa independente, você cria o que quer através das suas palavras, através daquilo que você mesmo diz. In Christianity, we're dependent upon God. No cristianismo, nós somos dependentes de Deus. We don't work our power independently. Nós não trabalhamos o nosso poder de uma maneira independente. We are in a dependent relationship upon God, the Holy Spirit. Nós estamos numa dependência de Deus através do Espírito Santo. So it's not that whatever you say happens, Não é que qualquer coisa que você diz vai acontecer, but whatever He says and you come in agreement with and say, mas qualquer coisa que Ele disser e você entrar em acordo com Ele e você disser, releases the miraculous power of God to bring about whatever you said, because you said what He said. libera exatamente o poder para que possa acontecer, porque o que você disse é o que Ele já disse, e assim vai vir a existência. To the degree that this is not understood by many Christians in many churches, Ao ponto que isso não é entendido por muitos cristãos em muitas igrejas, the miraculous power of God has been limited. o poder miraculoso de Deus tem sido limitado. And so when we look at 2 Corinthians,
chapter 1, verse 18, Então, quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, through verse 22, até o versículo 22, but the main emphasis will be verse 20. mas o maior ênfase será no versículo 20. Listen to what it says. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. Now this is a major point. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through him, the amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set a seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. ênfase principal, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, como para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. So let's look at verse 20 one more time and read the second half of it. And so, through him, the amen is spoken by us to the glory of God. Então, olhando o versículo 20, mais uma vez, porquanto por nosso intermédio, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. What is it the Lord showed me in that verse? O que é que o Senhor me mostrou nesse versículo? First of all, God is looking for agreement. Primeira coisa, Deus está procurando por acordo. He's looking for faith. Ele está procurando por fé. And when a rhema word of God comes, he's looking for people who, when they hear it, will believe it. E quando uma palavra rema da parte de Deus vem, Ele está procurando por pessoas que vão acreditar, crer nessa palavra. There's a difference between God speaking a word, a rhema word, God showing you, I want to heal metal, I want to heal blindness, I want to heal the person in the wheelchair. Existe uma diferença de uma palavra rema da parte de Deus. Eu quero curar cegueira, eu quero curar metal, eu quero curar uma pessoa na cadeira de rodas. There's a difference between believing, I believe God just said he wants to do that. Existe uma diferença entre aquele que diz assim, eu creio que Deus quer fazer isso, and so believing it, you declare it. e você crê de tal maneira que você declara isto. So believing it that you declare it and then go for it. I don't know how to explain go for it, but you actually command what you said he wanted to do. Você acredita de tal maneira que você profere e você vai e faz o que ele acabou de dizer, porque você acredita verdadeiramente. I know that in my life for years, I was getting more from God, hearing more from God by impressions than what I realized I was hearing. And because I didn't have enough faith to believe that was God, I did not speak out what I thought I was hearing. Então, uma época da minha vida eu tinha tantas impressões vindas da parte de Deus e eu não tinha fé o suficiente para proferir essas palavras. Então, eu não tinha essa condição da fé para realmente colocar para fora. Later, when I really realized I am hearing more than what I thought, and I believed enough that I would declare it, speak it, things started happening, miracles and healing started happening that could have been happening earlier in my life. Mais tarde, eu comecei a proferir, a dizer essas coisas, e eu comecei a perceber que eu poderia ter visto muito mais coisas acontecendo na minha vida. Elas estavam acontecendo, naquele momento poderiam ter acontecido antes se eu estivesse declarando convicto como eu estava ali. So it is important to train the church Então é importante treinar, adestrar a igreja about the relationship between a rhema word
and agreement for the release of miraculous in the congregation. Sobre uma palavra rema e o acordo para a liberação de uma palavra em meio à igreja. I believe that there's a level of healing and anointing and miracle breakthrough that God wants to establish through the church that we have not reached yet. Eu creio que há um nível do miraculoso, da cura que Deus quer liberar sobre a igreja que nós ainda não alcançamos. And it's because we often at the congregational level, there's not enough understanding or faith in the Rhema word, God's word in that moment for that specific situation. E muitas vezes isso é porque no nível congregacional não há entendimento ainda ou revelação da palavra rema para que isso possa vir a acontecer. So the amen, it Então, says, and so through him, through Jesus, the amen is spoken by us. então diz aqui que através de Jesus o amém é falado através de nós. What does this word amen mean? O que essa palavra amém significa? It means so be it. Assim seja. Let it be. Assim seja. It's like, for example, if God said a word of knowledge came or a prophecy that was from the Lord, and there's, let's say in the sense of a prophecy, there's a discernment even by the leadership. This is a word from God. É como se viesse uma palavra de conhecimento ou uma profecia e tivesse um entendimento por parte da liderança sobre uma profecia. Essa é uma palavra da parte de Deus. Unless the church responds A não ser que a igreja corresponda with the amen, com o amém, with the we believe it, com o nós cremos nisso, let it be. assim seja. Oh God, so be it. Ó Deus, que assim seja. That's all in the attitude of the heart of the amen. Isso está tudo contido na atitude do coração que diz amém. It's the response of the congregation. Paul said, by us, a plural, not just by the person who was before, but by us. Então aqui é a correspondência por parte da igreja. Paulo está dizendo por intermédio de nós. Então não é somente de uma pessoa que recebeu, mas por intermédio de todos. And so, the amen, through him, Jesus, through the power of Jesus, the amen is spoken by us to the glory of God. Então o amém, através do poder de Jesus, é proferido por nós, é dito por nós para a glória de Deus. Now, God glorifies his name. The number one way in the Bible is through signs and wonders, miracles and healing. Então Deus glorifica o seu nome na Bíblia e a maneira número 1 é através de sinais, milagres e prodígios. When I say the number one way, I did a word study on glory. Everywhere the word glory in Old Testament, New Testament, and it was the number one way he did it was through miracles, signs, wonders, and healings. Então, quando eu digo que foi a maneira número 1, é porque eu fiz um estudo a respeito da palavra glória, e quando eu estudei tanto no Novo Testamento quanto no Velho, eu descobri que realmente é através de sinais, milagres e prodígios. The Apostle John understood this connection between glory and power. Então, o apóstolo João entendeu essa conexão entre poder e glória. In John 2:11, Em João 2:11, where Jesus turned the water into wine, quando Jesus transformou água em vinho, it says this is where he did his first sign and revealed his glory, and the people put their faith in him. e esse diz que foi a primeira vez que ele revelou a sua glória e as pessoas creram nele. The Apostle Paul understood the connection between glory and power. O apóstolo Paulo entendeu a conexão entre poder e glória, He used them synonymously. e ele usou de uma maneira sinônima. He'd say raised by the glory, another time he'd say raised by the power of Algumas God. vezes ele dizia erguido pela glória, outras vezes erguido pelo poder. So when we say, another way of saying this could be, through Jesus, the church responds with the amen, which brings revelation or demonstration of the power of God, which causes the God to be glorified. Então, através de Jesus, traz a revelação ou poder de Deus que faz com que ele seja glorificado. Seria uma outra maneira de dizer isso. I have been, for years, I ministered in the United States before I ever left. Então, por anos, eu ministrei nos Estados Unidos antes que eu comecei a viajar.
And my first time to go to Latin America was Argentina. E a primeira vez que eu vim para a América Latina foi na Argentina. And when I give words of knowledge in America, I was used to one level of anointing. E quando eu entregava palavras de conhecimento nos Estados Unidos, eu estava acostumado a um nível de unção. But when I would give the word of knowledge in Argentina, in Omar Cabrera's church, a famous healing evangelist, E quando eu entregava uma palavra de conhecimento na igreja do Omar Cabrera, um evangelista mundialmente conhecido, the amount of power, the amount of people getting healed, and how fast it happened was so much greater than in North America. a quantidade de pessoas sendo curadas, a quantidade de poder era muitas vezes maior do que nos Estados Unidos. And I discovered that the difference was the expectation in the heart of the people in understanding that a word of knowledge was God revealing what He wanted to do and them agreeing with it. E eu descobri que era a expectativa que estava no coração das pessoas, entendendo que uma palavra de conhecimento era a vontade de Deus e as pessoas entrando em concordância com a vontade de Deus. Much of the answers that's been given for why more doesn't happen in regard to healing in the church has been usually, well, the faith of the person praying or the faith of the person that needed the healing. All the focus has been on one of those two. Muitas respostas têm sido, a maioria das respostas tem sido dada sobre a questão de por que a pessoa não recebe a cura, tem sido ou a falta de fé por parte da pessoa que está orando, ou a falta de fé por parte da pessoa que está recebendo oração. A ênfase está sempre num dos dois. And I believe the Lord was showing me in this verse E eu creio que o Senhor estava me mostrando nesse versículo that there's also a connection between the level of faith of the congregation. Mas existe também uma conexão no nível de congregação, e eu creio que o Senhor estava me mostrando isto. And so, if I can help encourage you to make this connection between word of knowledge, the will of God, and the responsibility, not just of the sick person or the person praying, but the whole church to come into agreement, I think there'll be a much greater breakthrough in miracles in your congregations. Então, se nós conseguirmos unir essa questão de, nós vamos ter um romper muito maior nas congregações, se unirmos esse entendimento de que é essa vontade de Deus. I think we need to go over that a little bit slower. I can't even think what I said. Let me illustrate it instead. Ok, nós vamos trazer a ilustração porque ficou extensa essa afirmação. One of the great healing evangelists in the United States was Amy Semple McPherson. Das grandes evangelistas de cura nos Estados Unidos foi a Amy McPherson. And sometimes when there was a real, extremely difficult case needing a miracle, not just a healing, Então, quando havia um caso extremamente difícil, precisando de uma cura, não, precisando de um milagre, não somente de uma cura, instead of her ministering by herself, ao invés dela ministrar sozinha, she would involve the whole church. ela envolvia a igreja toda. Believe with me Creia comigo for this miracle. por esse milagre. And there would be greater miracles when the whole church was in agreement than when it was just herself. E havia maiores milagres quando havia a concordância da igreja do que quando estava sozinha. So there's a connection between God revealing what He wants to do through a gift of the Spirit Então existe uma conexão entre o que Deus quer fazer através de um dom do Espírito and waiting on the church to say in their heart, or to say out loud, I guess, Amen. ou para esperar para que a igreja diga não somente no seu coração, mas em voz alta, amém. Meaning, God, you said it, let it be. Então, em outras palavras, Deus, o Senhor disse, então God, assim seja. We believe this is your will. Deus, nós cremos que essa é a sua vontade. And in our hearts, E em nossos corações, not just out of our lips, e não somente dos nossos lábios, there is an expectant, yes, God, let it be. existe esse sim, assim seja, com grande expectativa. Rather than a skeptical, let's wait and see. Ao invés de aquela atitude escéptica, vamos ver. Or it's not even skeptical, but it's not even faith, it's just, Nem aquela de dúvida total, ou sim, mas é somente aquela de indiferença.
I don't know if this is true in Brazil, but in the United States, Eu não sei se é uma verdade no Brasil, mas nos Estados Unidos, we have too much of an emphasis on our individual relationship with God and too little emphasis on our relationship in community with God. nós temos muita ênfase no nosso relacionamento pessoal com Deus e não temos ênfase suficiente na relação da congregação com Deus. So I'll try to simplify this. Então eu vou tentar simplificar isso. God will be glorified Deus será glorificado when He gives a word about something to a church quando Ele der In uma a service. palavra sobre alguma coisa para a igreja numa reunião, that it creates an expectant faith response from the congregation, not just the person sick. e que cria uma expectativa, uma correspondência por parte da congregação e não somente por parte da pessoa que está doente ou enferma. The reason it says, it doesn't say the promise like to an individual. They say yes, it's a plural. It says through us, the church. E a promessa não é para um indivíduo, mas diz aqui que através por nosso intermédio, e nosso aqui se refere à igreja. Let me share where I think the Lord wants to take the church. Deixe-me mostrar para vocês aonde que eu creio que o Senhor quer levar a igreja. In Ephesians chapter 3, verse 20, Em Efésios capítulo 3, versículo 20, this is the ending of Paul's great prayer for the Ephesians. essa é o final da grande oração de Paulo para a igreja em Éfeso. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. When the metal started disappearing and when people started getting healed with being able to do things and that's impossible. Quando o metal começou a desaparecer, as pessoas começaram a ser curadas de coisas, movimentar, o impossível começou a acontecer. I began to experience this verse in a real way. Eu comecei a experimentar esse versículo de uma maneira real. Now to him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. I couldn't even thought of that. Aquele que é poderoso fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu nunca poderia ter pensado nisso. I didn't even have understanding that happened up here last year. You know, the guy's got plates, he's got 7 screws. It is anatomically impossible for him to move his wrist. Então, aconteceu aqui o ano passado, o cara aqui com 7 parafusos, está aqui em cima. Anatomicamente é impossível que ele possa mover o seu pulso. And all of a sudden, he just starts moving his wrist. E repentinamente ele começa a movimentar o seu pulso. I didn't have an understanding. It's beyond what I could have even imagined or asked. Eu não tinha o entendimento, é muito além daquilo que eu poderia ter pedido ou pensado. That metal would disappear. Que metal iria desaparecer. This was immeasurably more. Isso era imensuravelmente mais. And God is wanting us to get excited and believe for more. E Deus está querendo que nós fiquemos entusiasmados e que possamos crer que temos mais. To come to the place of being able to pray prayers that shocks our brain. Que possamos chegar àquele lugar que nós possamos fazer orações que choquem o nosso cérebro. As a friend of mine says, you know your mind is beginning to be renewed when you're praying prayers that are impossible, but you believe them to happen. Como disse um amigo meu, você sabe que a sua mente está sendo renovada quando você começa a fazer orações que você sabe que são impossíveis de acontecer. When we begin to pray prayers that literally it takes a miracle for them to come true. Quando nós começamos a fazer orações que literalmente precisa de um milagre para que possam acontecer. For this prayer to be answered, it appears like the laws of nature had to be suspended.
Para que essas orações possam ser respondidas, parece que as leis da natureza teriam que ser suspendidas. I actually think God's just using laws that we haven't even discovered yet. Na verdade, eu creio que Deus está usando leis que nós ainda nem descobrimos. But he says this power is within us. Mas ele diz, esse poder está em nós. And again, it's to his glory. E agora novamente é para a sua glória. And it says in the church and in Christ Jesus. Diz na igreja em Cristo Jesus. Then it says throughout all generations forever and ever. E depois diz por todas as gerações para todos sempre. Which means that the gifts of the Spirit, the healings and the miracles were to exist in the church forever. Que diz que os dons do Espírito, as curas deveriam acontecer na igreja para todos sempre. There was never a time that the church was to lose its power. Nunca deveria ter um tempo onde a igreja deveria perder o seu poder. There was never a time that God wanted the church to be without miracles. Nunca deveria ter um tempo onde a igreja não deveria ter milagres. This verse actually teaches that we should expect Jesus to be glorified, God to be glorified by Jesus and by his church in every generation forever. Segundo esse versículo, Deus tem a expectativa que ele seja glorificado através da igreja de Cristo Jesus por todo sempre. We can bring glory to Jesus by looking like Jesus, doing what Jesus did, compassion, love, widows, orphans, social ministry. Nós podemos glorificar tendo a semelhança de Jesus, tendo compaixão para com as viúvas, os órfãos, fazendo trabalhos sociais. And that's wonderful. E isso é maravilhoso. I commend it. E eu realmente recomendo. It's a high priority to God. É uma alta prioridade para Deus. But we're not the only groups on the earth that's taking care of widows and orphans. Mas nós não somos o único grupo na face da terra que está cuidando das viúvas e dos órfãos. The difference must be A diferença deve ser that in addition to the way we're caring for people, there are supernatural miracles taking place through our ministry in Jesus' name. além disso, no nome de Jesus, milagres sobrenaturais devem estar acontecendo. It cannot be we want to see miracles, Não pode ser que nós queremos ver milagres, but we're forgetting about the needs of people like the widows and the orphans and the poor. mas nós estamos esquecendo as necessidades das viúvas, dos órfãos e dos pobres. And it cannot be we're ministering to the widows and the poor, but we don't have any miracles. Mas também não pode ser que nós estamos ministrando às viúvas e aos pobres e nós estamos esquecendo They got to be together. Eles precisam estar unidos. And a key, Então, a chave ou uma chave more of the miraculous, mais do miraculoso is hearing é ouvindo the impressions from God, the way God speaks to us, as impressões da parte de Deus, a maneira que Deus fala conosco. and then understanding that once we hear, we have a responsibility to come in agreement and declare what He has said. E depois que nós o ouvimos, nós temos a responsabilidade de entrarmos em acordo e obedecermos aquilo que Ele disse. It doesn't work this way. Não funciona assim. I heard what God wants to do. Eu ouvi o que Deus quer fazer. Oh Lord, I think you're going to do that. I think you're going to do that. I'm just waiting on you to do that. Thank you, God, you're going to do Deus, that. eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço. Eu sei que o Senhor vai fazer isso. Eu quero te agradecer. It's like, and the Lord's saying, yes, I want to do it. That's why I told you. Now you say what I just told you I want to do. E agora é como se Deus estivesse dizendo, eu sei que eu vou fazer, mas eu quero que você diga aquilo que eu falei que eu vou fazer. I'm looking for the church to agree with me. Eu estou procurando, achando o momento onde a igreja vai entrar em concordância com aquilo que eu vou fazer. I'm looking for them to believe what I said enough that they'll say it. Eu estou querendo que ela creia o suficiente que ela possa dizer. How many of you've been in a situation? Quantos de vocês já estiveram numa situação? First of all, the Lord does not want you to feel like I'm picking on you or this is a spanking. It's not meant in that at all. O Senhor não quer. Primeiro, eu quero que vocês entendam. Hoje de manhã eu não estou pegando no seu pé e nem quero que vocês sintam que eu estou dando umas palmadas. Because it's not like you purposely disobeyed. E não é como se você, de uma maneira proposital, estivesse desobedecendo. So the Lord doesn't want you to feel condemned by this question. He wants you to feel encouraged to step into a greater reality in Him. Então o Senhor não quer que você sinta-se
condenado por essa pergunta, mas Ele quer que você possa entrar mais a fundo numa realidade maior com Ele. How many times have you been in a situation, somebody's got a problem, they got a need, and you feel like this impression of something you need to do, something you need to say. Maybe you should pray. Quantas vezes uma pessoa está com uma necessidade, um problema, e você tem essa impressão de que Deus pode estar falando com você, mas você simplesmente ignora. Anybody ever have that happen? Alguém já Would you passou raise por your essa hand? experiência? Por favor, levanta o braço se você já passou por ela. This is not meant to be condemning, this is meant to be encouraging. Isso não é para condenar, isso é para ser encorajamento. Not every time we have a thought it's really going to be God. Sometimes it's just us. Nem toda vez que nós temos um pensamento é Deus, às vezes é simplesmente nós. But if we ignore them all the time, Mas se nós sempre a ignoramos, and what I'm saying is some of those times that's the Lord. e o que eu estou tentando dizer é que algumas dessas vezes é o Senhor. And you need to have the amen in your heart E você precisa ter o amém no seu coração. and do what you think he told you to do. E fazer aquilo que você pensa que Ele falou para você fazer. And you don't have to start out saying, God just told me I'm supposed to do this, E você não precisa começar dizendo, Deus acabou de me dizer para fazer isto. because especially when you're not sure at first, Especialmente quando você não tem muita certeza no início. but you can say, Mas você pode dizer, I'm trying to learn how to hear God better. eu estou tentando aprender a ouvir Deus melhor. And I think he just spoke to me. E eu penso que Ele acabou de falar comigo. And I think he's told me I'm supposed to pray for you. E eu penso que Ele acabou de falar para mim que eu devo orar por você. I believe this is what he wants me to say to you. E eu creio que é isso que Ele quer que eu diga para você. If you obey Se você obedecer and you speak and declare it, e você falar e você declarar, when you've actually heard him, you will see more miracles than you presently are, more healings. quando você realmente o fizer, você vai ver mais milagres, mais curas do que você tem visto no momento. And you say, well, what if I pray and nothing happens? E você diz, mas e se orar e nada acontecer? What if I say that sentences? I feel like you're going through a struggle right now and you're depressed and you're concerned that your son is turning away from you, and you don't know that in the natural. You have it in your head. Say, this is what I think. If it makes sense, it's God. If it doesn't, it's just me trying to learn how to hear God. And then I missed him. E o que acontece se você virar para a pessoa e disser o seguinte, eu sinto que você está passando por um momento de luta, de dificuldade, parece que seu filho está desviando do caminho, e a pessoa disser, não é bem isso. O que você precisa entender nesse momento é que você pode dizer para a pessoa, olha, eu estou tentando ouvir Deus, me ajuda aqui nesse ponto, nesse momento. Você não precisa afirmar que é Deus, mas você diz, estou tentando ouvir Deus, e dessa maneira você está aprendendo o processo. I'm trying to explain to you a way to begin to grow in the supernatural realm and grow in your hearing when God's speaking to you. Eu estou tentando ensinar vocês uma maneira que vocês possam crescer no âmbito espiritual e uma maneira também de crescer na maneira de ouvir Deus. I want to close with this passage from Luke. Eu quero encerrar com essa passagem de Lucas. Now there's two sending out, two commissionings in Luke's gospel. Agora existe dois envios, The 12 that he sends out, and then the 70 or the 72 he sends out. os 12 e depois os 70 que ele envia. In chapter 9 he sends out the 12. E no capítulo 9 ele envia os 12. And it's beginning in verse 1, when Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out demons and cure diseases. Começando no versículo 1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. And he sent them out to preach the kingdom of God and heal the sick. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Now in verse 6 says, so they went out and went from village to village preaching the gospel and healing people everywhere.
Versículo 6 diz: então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Now, it's interesting that Jesus actually said there's more said about the 72 when they come back than the 12. É interessante que Jesus tem mais a dizer, ou é dito mais sobre os 72, quando eles retornaram, do que sobre os 12. We do learn that they were successful. Nós realmente aprendemos que eles tiveram sucesso. They went out with this message. Eles saíram com essa mensagem. Change the way you're thinking because the kingdom of God's at hand. Mudem a maneira de pensar, porque o reino de Deus está à mão. They knew they'd been given authority and power. Eles sabiam que tinha sido dado poder e autoridade para eles. Now, Matthew 28 says Agora, Mateus 28 diz: that we too have been given this same authority and power. a nós também foi dado a mesma autoridade e poder. Because Jesus said to disciples, after they made to his disciples, go out and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey, do, observe all things I commanded you. Porque Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinando todas as coisas e obedecei. And then he said, and I will be with you to the end of the age. E ele diz: estarei convosco até os últimos dias. So we have been given authority and power too. Então nós também recebemos poder e autoridade. But in chapter 10, he sends out the 72. Mas no capítulo 10, ele envia os 72. And in verse 1, No versículo 1, after this, the Lord appointed 72 others and sent them out 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. Verse 2. Versículo 2. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. The harvest is plentiful in Uberlândia. A seara é grande em Uberlândia. The problem is not there's no grain to harvest. O problema não é que não tem grão para colher. The problem is God's looking for more harvesters. O problema é que Deus está procurando por mais trabalhadores. Every Christian should be involved in the harvest. Todo cristão deve estar envolvido na seara. And he's using your cells for harvesting. E Ele está usando as suas células para a seara. One of the great ways of leading someone to the Lord is not by a tract, but by a demonstration of power or compassion. Uma das grandes maneiras de atrair uma pessoa até Jesus não é através de um folheto, mas uma demonstração de compaixão ou de poder. So he sends them out in verse 8. He says, when you enter a town, verse 9, he said to the 72, these are not the apostles. He said, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. Agora aqui no versículo 9 ele fala, não são os apóstolos, mas ele diz aos 70, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes o reino de Deus. And in verse 17, when they come back, E no versículo 17, quando eles retornam, it says the 72 returned with joy. então regressaram os 70 possuídos de alegria. They were happy. Eles estavam felizes. They were excited. Eles estavam entusiasmados. Why were they so joyful? Por que eles estavam tão alegres? This was not a burden. Isso não era um fardo. This was not a drudgery. Isso aqui não era um peso. They were excited and they were joyful. Eles estavam entusiasmados, estavam alegres. Why? Por quê? They said, Lord, even the demons submit to us in your name. Porque ele diz, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. When the church believes in its authority, Quando a igreja crê na sua autoridade steps out in faith to move in power, e ela dá um passo de fé para mover em poder, because they believe the kingdom is available to them, porque elas creem que o reino está disponível para elas, and in that kingdom is the power to work healing and miracle and cast out demons. e nesse reino estão as palavras sinais, prodígios, expulsar demônios. It's hard not to get excited and be happy. É difícil não ficar entusiasmado e não ficar feliz. But Jesus replied, verse 18, Mas Jesus respondeu no versículo I saw 18.
I saw Satan fall like lightning from heaven. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nothing will harm you. Nada vos causará dano. However, Não obstante, do not rejoice that the spirits submit to you, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, but rejoice that your names are written in heaven. e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Then it says Depois in diz, verse 21, no versículo 21, at that time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said. naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. In chapter 9, when the 12 came back, it didn't say he was full of joy. No capítulo 9, quando os 12 voltaram, não diz que ele estava cheio de alegria. But in chapter 10, when the 72 come back, it says he's full of joy. Mas aqui no capítulo 10, quando os 70 voltaram, diz que ele estava tomado de alegria. Because he began to realize that the kingdom was not only being understood by the 12, but by these 72 as well. Porque agora ele entende que o reino está sendo compreendido e entendido não tão somente pelos 12, mas também pelos 70. They believed and they saw miracles. Eles creram e eles viram milagres. His kingdom is advancing. O seu reino está avançando. When the Lord Jesus sees you step out in faith and believe him and be used of him for something miraculous, it just doesn't create joy in you, it creates joy in Jesus. Quando o Senhor vê que você dá um passo de fé para o miraculoso, não cria somente uma alegria em você, mas cria uma alegria também na pessoa de Jesus. It's like a parent that wants to see their child reach a point where they're able to do something they couldn't do before, and you celebrate the joy with the child. É como um pai que vê aquela criança que alcança um ponto que ela faz alguma coisa que outrora ela não conseguia, e você celebra junto com a sua criança. And Jesus said it displeased him that God chose not to reveal this to the wise and the strong, but to the weak and to the little ones. E é interessante que Jesus diz que Deus escolheu revelar isso não para os sábios e os entendidos, mas para os pequenos. So I want to end in verse 23 and 4. Eu quero terminar nos versículos 23 e 24. He turned to his disciples and said privately, E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Blessed are the eyes that see what you see. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but did not see it. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, And to hear what you hear, but did not hear it. e ouvir o que ouvis e não o ouviram. For generations, Por gerações, thousands of years, milhares de anos, the kingdom had not come. o reino não tinha vindo. There were very few miracles, Muitos poucos milagres, very few healings. muitas poucas curas. One person said in the Old Testament, healings was like a stream, but it became a flood in the New Testament. Uma pessoa diz que no Velho Testamento curas era como um pequeno riacho e no Novo Testamento se tornou como uma enchente. And I believe it says Jesus gathered his disciples together, Eu creio que quando diz Jesus ajuntou os seus discípulos and he said, e ele disse: your eyes are blessed. os seus olhos são abençoados. Blessed are the eyes of those who get to see what you have seen. Bem-aventurados ou abençoados são os olhos que podem ver o que vocês estão vendo. We are living in the new covenant, Nós estamos vivendo na nova aliança. and all authority and power of Jesus has been given to us. E toda a autoridade e poder de Jesus tem sido nos dada. He said his sheep would hear his voice. E ele diz: as suas ovelhas ouvirão a sua voz. When we hear his voice, he's looking for an agreement. Quando ouvimos a sua voz, ele está à procura de um acordo. When we have faith and in our heart agree, amen, and then speak an agreement with him. Quando nós temos fé no nosso coração e nós temos aquele amém e depois nós dizemos, It opens up the realm of the supernatural. isso abre o âmbito do sobrenatural. This week, Nessa semana, my eyes
Meus olhos, your eyes, seus olhos, have got to see not just healings, but some miracles. viram não somente curas, mas alguns milagres. And the Lord wants us to not to take that for granted. E o Senhor não quer que a gente leve isso de leve, brincadeira. He wants us to say, your eyes are blessed. Ele quer que nós possamos dizer, seus olhos são abençoados. May my presence in your midst create joy. Que a minha presença em vosso meio possa criar alegria. As you position yourself for more, Enquanto você se posiciona para mais, I want to share with you what a healing evangelist of the 1948 Healing Revival told me. o que um evangelista de 1948, um evangelista de cura, me disse. This is one of the greatest revivals of healing in the history of Christianity. Esse é um dos maiores avivamentos de cura na história do cristianismo. But it ended, Mas terminou. and he told me why the Lord had spoken to some of the leaders, why it ended. Acabou e o Senhor falou com os líderes por que havia acabado. E ele me relatou. They began to see so many healings Eles começaram a ver tantas curas and so many e miracles tantos milagres that the people began to take them for granted. que as pessoas começaram a não dar o devido valor. The joy that they used to create when they had never seen a miracle, now that they've been seeing them for several years, they were taking them for granted. A alegria que eles costumavam ter quando eles viam os milagres, agora eles já não estavam mais dando aquele devido valor. And they lost the ability to be awed by the miracle. E eles perderam a habilidade de ficarem pasmos pela glória de Deus. And the Holy Spirit, through prophecy, said, because you've lost the awe, the ability to be awed by what I do, E o Espírito Santo diz, porque vocês perderam a habilidade de ficarem pasmos com aquilo que eu fiz, you've grieved my spirit. vocês têm entristecido o meu espírito. And I'm lifting off of this move. E eu estou saindo de sobre este movimento. Never take the healings, the miracles for granted. Nunca pegue os sinais, as curas, os milagres e não dê o devido valor. Celebrate them. As celebre, Rejoice over them. regozije sobre elas, Praise God for them. louve a Deus por elas. Be like a child that never loses your ability to be joyed by His presence. Seja como uma criança que nunca perde a habilidade de se alegrar pela sua presença, Because that creates the response, porque isso cria a correspondência pleases the Lord. e agrada a Deus. So there's, before the miracle, Então existe o antes do milagre, there's an appropriate response to the Word of God existe a correspondência apropriada à palavra de Deus, that pleases God, que agrada a Deus, brings the power for the miracle. traz o poder para o milagre, But afterwards, mas depois we still have a responsibility nós ainda temos uma responsabilidade in our response to the miracle. na nossa correspondência para o milagre. I'm a father of 4 children. Eu sou um pai de 4 filhos. I love to give. Eu adoro dar, I love to bless. eu adoro abençoar. I think the desire of a father and a mother to bless their children comes from heaven because we're made in the image of God. Eu creio que esse prazer em dar, abençoar uma criança vem dos céus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. But Mas it grieves me me entristece when I give gifts and quando they're eu, taken for granted by my children. quando eu dou presentes e meus filhos não dão o devido valor. When they don't get excited about what dad's given them. Quando eles não ficam entusiasmados por aquilo que o papai está dando para eles. I'm not motivated as much to want to give some more as I am when they say, "Oh, thank you, Dad. Thank you, thank you." Eu não fico tão motivado para dar quando eles dizem, obrigado papai, eu fiquei tão feliz, obrigado. I think that grieving when our children don't respond in gratitude and thanksgiving is also because we're made in the image of God. Eu creio que ficar entristecido quando os nossos filhos não correspondem, quando nós damos algo a eles,
também é algo dado da parte de Deus, porque somos a imagem e semelhança dele. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. You don't even have to stand up yet. I want you to close your eyes. Vocês não precisam se colocar de pé, só fechem os olhos. Father, you said your sheep will hear your voice. Pai, o Senhor disse que as tuas ovelhas ouviriam a tua voz. But there are people here under the sound of my voice that don't believe that they could ever hear you speak to them. Mas existem pessoas aqui que estão ouvindo a minha voz, que nunca criam que poderiam ouvir a sua voz. We say we speak that they're listening to the lie of the enemy. Nós proferimos que eles estão dando ouvidos à mentira do inimigo. We declare Nós declaramos that you are speaking to them. que o Senhor está falando com elas. We even declare Nós declaramos ainda that they're hearing you speak. que elas estão ouvindo o Senhor falar. We pray that they would learn how to recognize the voice of the Spirit that they're hearing Nós oramos para que elas possam reconhecer a voz do Espírito and discern the difference between that still small voice and their own impressions. e que elas possam discernir a diferença entre ainda aquela pequena voz e a sua própria voz. God, we pray for an activation of your gifts through this congregation. Nós pedimos uma ativação dos teus dons, Senhor, por toda essa congregação. You speak to us Que o Senhor fale conosco, through words of knowledge, através de palavras de through conhecimento, prophecies, através de through profecias, the gifts of the Spirit. pelos dons do Espírito. God, it's through Jesus you even give us this faith. E é através de Jesus que o Senhor até mesmo nos dá essa fé. All of these things that we receive from you is through Jesus. Todas essas coisas que nós recebemos do Senhor é através de Jesus. Give them faith Os dê fé, to risk, to speak out. para que possam arriscar e possam dizer. Lord, I pray for an attitude of thanksgiving and gratitude. Pai, eu oro por uma atitude de gratidão e de ações de graças. God, we will speak the amen Deus, nós iremos dizer o amém, to the glory of God. para a glória de Deus. We pray that every testimony that happens, we hear of healing, it's our testimony, we share it in the community of Uberlândia. Deus, nós oramos que todo testemunho que acontecer, os nossos testemunhos que nós iremos compartilhar, que acontecerem aqui em Uberlândia. And as the testimonies are being heard, may they create a greater expectation of healing in the community of even the unbelievers of Uberlândia. E na medida que os testemunhos estão sendo compartilhados, que possam criar uma expectativa, até mesmo em meio à comunidade que ainda não crê no Senhor Jesus. How many of you were not here for the teachings during the mornings? Quantos de vocês não estavam aqui para os ensinamentos durante a parte da manhã que nós tivemos na sexta e no sábado? Just raise your hand if you were not here during the teachings of the morning. Levanta o braço se você não estava aqui para os ensinamentos que nós Okay, tivemos. most of you. A maioria de vocês. Just real simply, Pode abaixar o braço. God can speak to you and tell you what He's wanting to do. Deus pode falar com você e pode dizer aquilo que Ele está querendo fazer. You may feel a pain in your body that's not your pain, Você pode sentir uma dor no seu corpo que não é uma dor sua. and that can be the Lord saying, I want to heal this condition somebody has. E pode ser o Senhor dizendo, eu quero curar uma pessoa que tem tal condição física ou situação física. This gift will happen not just in your cell groups, congregations, celebration meetings. It can happen at work. Esse dom, ele vai acontecer não somente na sua congregação, não somente na celebração, não somente na sua célula, mas pode acontecer até mesmo onde você trabalha. He can speak to you through an impression. It keeps coming over and over and over. Ele pode falar com você através de uma impressão que vem, volta, uma vez e outra vez. You may be talking to a friend. Você pode estar conversando com um amigo Keep getting this thought, this impression. e esse pensamento fica voltando, essa impressão. The problem is it's so subtle sometimes you think it's you, O problema é que é tão sutil que algumas vezes você pensa que é você, but it's Him mas é Ele, wanting to tell you something to say to them. querendo dizer a você algo que você precisa passar para aquela pessoa. Sometimes you'll see a daydream.
See it like a daydream, a picture in your mind. Algumas vezes você vai ver como que um sonho durante o dia, uma imagem, uma figura. Maybe seeing how somebody got hurt. Às vezes ver como alguém se machucou. Maybe see yourself doing something. Às vezes vendo você fazendo alguma coisa. It's one of the ways he speaks to us. É uma das maneiras que ele fala conosco. Through our feelings of pain in our body, Através das dores pelo nosso corpo, impressions in our mind, impressões da nossa mente, mental pictures like daydreams. imagens mentais. Sometimes, though rarely, Algumas vezes, actually see words where you can read what he sends you a note, you can read it. mais raramente, mas palavras, notas que você pode ler. I've never had that, Eu nunca tive isso, but I've had people in my church that did. mas pessoas da minha igreja já receberam assim. And sometimes just when you're talking to somebody, E algumas vezes quando você está conversando com alguém, you'll hear yourself say something you didn't plan to say. você se vê falando alguma coisa que você nem planejou falar. You actually didn't think it and say it, you just said it. Você nem pensou para falar, você simplesmente falou. But that touches and blesses that person. Mas toca, abençoa aquela pessoa. That wasn't you. Não foi você, That wasn't your woman's intuition. não foi a intuição feminina, That was him foi ele speaking through you. falando através de você. And sometimes E algumas he'll vezes give you a dream. ele vai te dar um sonho, And in the dream, e aí o sonho, he'll show you what he's going to do in the future. ele vai te mostrar aquilo que você vai fazer no futuro. He does speak, Ele fala, and he wants you to agree. e ele quer que você concorde. Father, I pray that you would activate the people here Pai, eu oro para que o Senhor possa ativar as pessoas que estão aqui in these gifts nestes dons that comes out of relationship que vem provindo de um relacionamento, in Jesus' name. em nome de Jesus. I pray not only for the activation of the gift, Eu oro agora não somente por uma ativação do dom, but I pray for a faith mas eu oro por uma fé to come upon them, que possa vir sobre eles, to speak out what you're saying to them, para que possa proferir, dizer aquilo que o Senhor está falando a eles, to attempt to pray for the sick, para que possam tentar orar pelos enfermos, to believe. ousar e crer. This comes by grace. Isso vem pela graça. Lord, I ask Senhor, eu peço that you would touch people's que hearts o Senhor toque o coração das pessoas, and you'd help them to know que o Senhor os ajude a conhecer that Jesus said que Jesus disse that he rejoiced que ele se regozijou, that the Father had chosen que o Pai havia escolhido not to reserve these things for the wealthy, the powerful, the rich, and the smart, the brilliant, para reservar essas coisas para os brilhantes, para os poderosos, para os ricos, para os intelectuais, os poderosos, but just for the average people. mas para as pessoas comuns. He rejoiced in that. Ele se regozijou nisso. So, Father, in Jesus' name, Então, Pai, em o nome de Jesus, I come against feelings of inferiority, eu me levanto contra os sentimentos de inferioridade, shame, vergonha, guilt, culpa, brokenness in the personality. coração partido em relação à personalidade. Lord, some that just feel I'm just no good. God could never use me. Alguns que sentem, Deus, eu não presto, Deus, eu não posso ser usado. We break the lie Nós quebramos a mentira. and we say He wants to use the broken that everybody would know He did it. E Deus quer usar aqueles que já foram quebrados, vasos quebrados, para que saibam que é Deus quem está usando. In the name of Em o Jesus. nome de Jesus. Now will you stand? Agora eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. And I'm going to ask our ministry team and the translators, would you come up across the front here? Queria pedir que a equipe internacional viesse à frente. Eu quero pedir que os intérpretes rapidamente se coloquem ao lado deles. We have about Não demora, intérpretes, rapidinho, por favor. we have 50 minutes to minister before we have to leave. Ó, 50. Nós temos 50 minutos para ministrar antes que nós vamos sair. Yeah, guys, put your hands out like this, guys. Like this. Hey guys, put your hands out like this. You're bunched up.
You need to spread out all the way to the walls to make room. Make room. Go all the way to that wall and all the way to that wall. Hold hands and then spread out. If you need to go up around the wall a little bit, just keep walking, spreading. But don't drop, don't keep holding hands. Don't get any farther than a distance of hands. Hold hands for a second. She's coming back? Okay, leave a spot there for her then. Okay. This is what we want to do. É isso que nós queremos fazer. We want to go for healing Nós queremos ministrar cura and impartation at the same e time. também transferência de unção ao mesmo tempo. If you need to be prayed for healing, when you come forward, you can just say cura. Quando você vier para frente, se você precisa de cura, você pode vir aqui e diga a palavra cura. If you're coming forward, not because you need healing, but because you want to have an impartation, an activation of gifts in your life, Se você está vindo à frente porque você quer uma ativação dos dons, você quer transferência de unção sobre a sua vida, so when you come to the front, say poder. quando você vier até a frente, então você diz a palavra poder. So team, if you hear cura, you know you're supposed to pray for healing. If you hear poder, you know you're supposed to pray for impartation. Baixe os olhos. Pai, em nome de Jesus, libera dons este dia. Libera poder. Libera unção para transferência de unção. Stir up gifts. In nome de Jesus. Libera fé para curas. Fé para milagres. Em nome de Jesus. Toca estas pessoas desta igreja. Causa a release. Causa release. Liberar de dons do Espírito Santo este dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Father, I pray for the team. Would you give them grace and faith that you're going to speak to them. You're going to give them words for people. I pray that there'd be a release of anointing upon them for the people this morning, for impartation in Jesus' name. As I look over the crowd, Enquanto eu olho para o povo, I see the Spirit touching many of you. eu vejo o Espírito tocando vários de vocês. I see tears. Eu vejo lágrimas. I see Him touching your heart. Eu vejo Ele tocando seus corações. I see Him drawing you. Eu vejo Ele atraindo Today vocês. can be a day of healing. Hoje pode ser um dia de cura. Even as last night was almost 500 people healed Como ontem à noite, quase 500 pessoas foram curadas. in the two churches, or over 500. Nas duas igrejas, mais de 500. There's healing still today. Existe cura ainda hoje. There's activation today. Existe ativação para esse dia. Don't try to stay in control of your emotions. Use your self-control to yield to the work of the Spirit. Não tente segurar com autocontrole, pegue o seu autocontrole e abra mão para o Espírito Santo. And you may now come to the front to receive ministry. E vocês podem sair dos seus lugares agora para receber oração. Vai até um desses da equipe internacional, podem vir. Cura, if you need healing. Poder, if you want A impartation. palavra cura ou a palavra poder, se você quer cura ou se você quer transferência de unção. Precisamos de alguns irmãos ajudando na diaconia no caso de pessoas que precisam ser ministrados e vão cair. Get Dad, please. Dad, could you come up to help, please? He'll be coming over here. If any of you need a translator, lift your hand up.
We need another translator down here too. Mom, could you help us out? Where was Hey. that? Raise, right down there. And would you ask the people that's in the line behind them if they begin to fall, if they'll help catch them? Se você está na fila, vocês que estão na fila, por favor, observem. Observa a pessoa na frente. Se ela começa a cair, você ajuda a pessoa que está ministrando. E assim a pessoa por trás, tá bom? Vamos ajudar. Tem alguns diáconos, algumas pessoas ajudando. Mas ajuda, a pessoa que está na fila, ajuda quem está à sua frente. Queridos, vocês aqui estão enfileirados, está bem mais longo, vocês ali, se vocês forem para as laterais, está bem menor as filas, tem lugar que a pessoa já está pronta para receber, vocês estão aguardando, mas já estão prontos lá para receber, o pessoal da equipe, lá para a esquerda, pastor Silvio Moura, onde o Silvio Ferreira e o Écio estão ali, eles vão apontar para vocês, está menor a fila, ali à direita também está menor. Sei o que devo fazer. Eu não sei como amar você. Assim que você for ministrado, você pode ajudar a ficar atrás para segurar quem não foi, ou quem está atrás fica atento. Você pode ajudar a pegar essa pessoa, se Deus tocar, ela for cair. Fique atento, você pode ajudar e o de trás ajuda o outro. Tá ok? Quem sou eu para que me ames assim? Outra vez eu estou aqui. Pra entender quem tu és em mim. O teu amor cobre o que é errado. O teu perdão apaga o meu passado. Vivo outra vez, vivo outra vez. Eu sou como um vento passageiro, tu és a estrela. Quem está atrás, abra os seus olhos, olhe para a pessoa na sua frente, de repente você pode ajudar. Não há diáconos suficientes. Fique atento à pessoa da sua frente para ajudá-las. Eu sou como chuva de verão, tu és o meu sol de amor, que enche-me de calor, que enche-me de calor. Global team, don't forget to clap when they're healed. I forgot to tell you that. 15 times loud when somebody's healed. Have them to clap with you. Yeah. So, outra vez eu estou aqui, Senhor, pra entender quem tu és. International Global Lord. Team, if you have a significant Lord. healing, bring them to the platform, then you can go back to your line. And don't forget to clap 15 times when people are healed. You and them.
sobre o que é errado. Teu perdão apaga o meu Um irmão que passado. pudesse trazer um caderno com anotação, ficar aqui perto de mim, para anotarmos algum testemunho de cura. Se você puder ajudar a trazer um caderno com a caneta, ficar aqui perto de mim, algum testemunho nós vamos anotar para fazer contato depois. Vivo outra vez, vivo outra vez. Eu sou como um vento passageiro, tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor, brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão, tu és o meu sol de amor, que enche-me de calor, que enche-me de calor. Eu sou como um vento passageiro, tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor, brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão. Então, se você tem um milagre que já está claro, que já aconteceu com você, e você quer vir aqui, as irmãs vão anotar, tá? E algum caso mais claro para nós, nós vamos colocar aqui à frente para dar testemunho. Se você quiser vir, pode vir. Somente se o seu caso, você já estava enfermo, uma situação aí de alguns meses, até anos, isso poderá ser importante aqui para o ministério, tá? Algum testemunho de cura. Tem 2 irmãos lá na escada, eles estão aguardando alguém para orar. Às vezes você está numa fila muito grande, lá na escada da entrada, 2 irmãos da equipe estão aguardando para orar, ó. As filas lá na lateral estão menores. Então, se você está numa fila maior, olha lá na lateral. Isso. Aqui no meio tem mais uma irmã aqui, ó, junto com a pastora Marília aqui, no final da rampa do meu lado esquerdo. Você poderá vir para cá também. Volto a dizer, se você tem algum testemunho, algum milagre que aconteceu, nós temos irmãs aqui que estão anotando. Pode chegar aqui perto, que você deseja relatar.
conhecimento sobre quebra de maldição. Falar sobre quebra de maldições. Começou a sentir aromas, gosto de mel. Sim. Então, você ganhou, na verdade, palavra. Ah, tem mais irmãos lá da equipe, tem uma irmã da equipe que está sozinha. Se você está numa fila muito grande, olha lá. Na lateral tem apenas, às vezes, uma pessoa recebendo oração. Nas laterais as filas estão menores. Se você está numa fila maior, ontem à noite, um irmão me procurou, um líder, ele é líder de intercessão. Ele teve uma visão durante. Ele teve uma visão na reunião. Ele viu uma aliança na terra e uma aliança vindo do céu. Uma aliança na terra e uma aliança assim. Ele viu uma aliança. Ela estava aqui na terra e uma aliança vindo do céu. E elas se conectaram. Então, ele viu uma fusão de alianças entre eles. Ele falou, eu entendi que é a aliança de Deus com os homens. Viu isso acontecendo aqui. E quando isso aconteceu, ele viu um grão de milho. Muito grande grão de milho. Sendo depositados aqui. Ficou cheio. É muito interessante. E aí, ele entendeu que essa aliança era o seguinte: Deus se aliançando e dando o seu melhor, dons, talentos, amor. Que brilhante.
over the. A gente sentiu que estava batendo contra uma resistência aqui de cima, sabe? Pois é. I felt so little power. Mas a resistência para mim, é claro, é espiritual, porque não quer que o povo receba esse equilíbrio. A gente se perde com o poder. Mas o poder está aqui, ó. He doesn't know any English. And he's been baptized through Gives himself for his son Jesus. Chairs of fire. all that he's saying, all that. His brother said he doesn't know English. Wow. Wow. That's awesome. Just read a real interesting. I just want to make sure I get this theology right. We can baptize the Holy Spirit more than one time, right? Baptism. Yeah, yeah. There are some that say one baptism when you come to Say Christ, second blessing. but I really do believe that you can have multiple baptisms, or actually they use the word filled in the New Testament. They were filled with the Spirit. There's multiple fillings. Yeah, and some of the ones you have later. That brings more life to that scripture in Hebrews chapter 6 of baptisms. Yeah, that's good. That's really good. Yeah. The whole charismatic Pentecostal movement is rooted more, influenced more by Wesley's theology than anybody. It's Wesley's revival and his emphasis on a second work of grace. That's two stages that are all at once, more the Reformed that created the milieu of which what do we need to do to keep the fire of the revival from ending? 50 years later, there's a Tem um irmão da equipe aqui que está livre, ó, com o Felipe aqui perto da rampa do meu lado esquerdo. Tem mais uma irmã aqui, ó. Se alguém está na fila e quiser receber oração aqui, tá aqui, ó. Aqui tem mais pessoas aqui do lado de cá. Eu estou aqui na rampa do lado esquerdo. Se você está numa fila, ó, pode vir aqui. Lá no final, perto da escada. Você não precisa esperar se você estiver numa fila. Ótimo. Tem mais uma amada ali no meio. Bom, parece que todos estão atendidos. Eu volto a dizer, se você está numa fila, tem um irmão aqui no meio, aqui, ó, e na lateral. Pessoas que estão disponíveis para orar por você. Não precisa ficar em filas. Aleluia. Se quiser. Não quero questionar nada, não sei se essa palavra pudesse ser. Se gostaria. Não sei se he's not.
praying about it. Ah? Eu estou acompanhando ele, ele sempre está me pedindo uma coisa ou outra. Tá, mas tá talvez sim, assim que ele me liberar. Test, test. If you're not praying for anybody, global team, if you don't have anybody to pray for, raise your hand so people can go to you that's still standing in the line. Would you tell them now to look for people with their hands up? Se você quer oração, o pessoal da Global está com o braço levantado, você não precisa ficar na fila, você pode chegar até eles. Se você ainda quer oração, braços levantados, vocês podem ir. Tem 3 à minha esquerda. Aqui à esquerda tem pessoas prontas para receber oração. Se você ainda quer oração, tem mais 4 pessoas livres, 5. Rapidinho, porque aí nós vamos encerrar, terminando esse tempo. Temos 6 pessoas aqui. Se você quer oração, tá livre. Tem mais um aqui. Rapidinho aí, se você quer oração, essa é a oportunidade. Tem mais um aqui ainda. Se precisa de oração, à minha esquerda. Ok, lá na escada, na entrada do auditório, nós temos uma pessoa pronta, um casal, pode orar. Se vocês querem oração, lá na entrada, o casal com a mão levantada. Aqui no meio, onde tem pronto também. Tem um aqui, ali, mão levantada. Precisa de um intérprete ali para se colocar ao lado também. Se precisa de oração, chega rapidinho. Esse é o momento, nós vamos partir para uma outra fase. Aqui tem outra pessoa livre agora. Mais aqui à minha direita, tem mais uma pessoa livre. Rapidinho, gente, move até essas pessoas que estão com o braço levantado se você quer oração. International Global Team, we need to start loading the bus in 15 minutes because we're on a very tight schedule today. 15 minutes, we have to start loading the bus. Ok, então se você quer oração, nós vamos parar de orar eles vão ter que entrar no ônibus em 15 minutos. Então se você está em fila, perdeu. Temos aqui um casal ainda pronto, tem ali no meio, se você quer oração. Aqui tem. Ok, se você ajudou até agora, mesmo você que é intérprete, que agora recebeu oração, esse é o seu momento. Faz rapidinho com o pessoal que está com a mão levantada. Tem pessoas livres. Diáconos que ajudaram, você que estava pegando. Se você quer oração, tem pessoas livres. Esse é o seu momento, vai até eles. Pede oração e vamos fechar. Se alguém ainda tem um milagre, um testemunho que gostaria que fosse partilhado, possivelmente ainda vamos gravar. Aqui à minha esquerda, estamos pegando, anotando. Se você tem um testemunho seu ou de alguém que você sabe que aconteceu, vem rapidamente e passa o testemunho.